Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos então iniciar mais uma aula de cirúrgica com vocês. E só para lembrar a turma, né? Para lembrar a turma que a nossa segunda prova ela começa na página 33, né? Nós já falamos um pouco da página 33, já falamos da 34, da 35, da 36, né? Quando a gente fala dos cuidados de enfermagem ao paciente anestesiado, principalmente na 36, eu tenho que tomar cuidado com o problema relacionado a quedas, né? Ou se ele estiver voltando da anestesia, igual tá falando. Os cuidados de enfermagem ministrados ao paciente a ser submetido à cirurgia interfere favoravelmente ou desfavoravelmente com a realização de anestesia e o período pós-operatório. Deve ser os mesmos ser iniciados nas unidades cirúrgicas e continuar na sala. Então, ou seja, cuidado com a pressão arterial, cuidado com a respiração, né? Paciente ao ser anestesiado, a gente tem que pensar se ele pode apresentar alguma intercorrência como choque anafilático, essa queda da própria altura, né? E os cuidados durante a anestesia. O circulante de sala, que é aquele que circula durante a cirurgia, que é aquele que está, né, atendendo o médico nas suas condições, nas suas necessidades, tanto o médico quanto o instrumentador, quanto o próprio profissional, né, que está ali presente, tudo aquilo que for necessário, o circulante deve estar ao lado do paciente a fim de dar atenção a tudo o que ele precisar. Igual, por exemplo, às vezes é preciso contê-lo se na fase de indução apresentar contrações musculares. Além disso, ele deve auxiliar o anestesista na conexão de intermediárias dos aparelhos de anestesia. Contê-lo não digo porque, na verdade, se o paciente estiver muito ansioso, muito preocupado, muito agitado, é necessário uma medicação pré-anestésica. Essa medicação pré-anestésica ela é feita, né, para auxiliar o paciente, para relaxar o paciente, para que a medicação anestésica, essa sim, faça efeito desejado no paciente, tá? E virando aí a apostila de vocês, os cuidados após a anestesia, lá na página 38, principalmente, o paciente ele pode voltar obnulado. O que é isso, João? O que é isso, obnulado? Pode voltar o quê? Com uma diminuição do nível de consciência. Pode voltar agressivo, pode querer vomitar, pode querer levantar da maca, né? Então, quando falo os cuidados de enfermagem após a anestesia, são iniciados na sala de cirurgia e continuam na unidade de recuperação pós-anestésica. Esses cuidados da RPA que vocês já viram comigo, a gente não vai ficar falando muito sobre eles, mesmo porque vocês já viram isso comigo na primeira prova. Recuperação pós-anestésica é RPA, recuperação pós-procedimento é RPP. Então vamos virar isso daí, porque foi tudo que eu falei para vocês, tá? Na fase de recuperação pós-operatória, igual já foi falado, né? Nós já discutimos isso na primeira fase da primeira prova de vocês, que é medicação, tem que ter, o paciente pode parar, o paciente pode fazer um choque anafilático, o paciente pode fazer um choque cardiogênico, o paciente pode fazer um choque hipovolêmico. O que é hipovolêmico? Perda de volume. O que é cardiogênico? Parada cardíaca. O que é choque anafilático? Choque alérgico, pode ter edema de glote. Então, tem que ter medicações, né, no carrinho de parada, tem que ter o carrinho de parada junto na recuperação pós-anestésica, na recuperação pós-procedimento, para que este paciente ele consiga, né, de uma forma ou de outra, ele ter uma assistência, né, integral, de uma forma digna. Né, pessoal especializado, treinado, capacitado, lógico, equipamentos, né, respiradores, eletrocardiogramas, né, oxigênio, maca, ambu, medicações, né, tudo desfibriladores, tudo aquilo que faz parte, né, de uma sala de reanimação tem que ter na sala
da RPA, que é a recuperação pós-anestésica, né? Monitores cardíacos, desfibriladores, máquinas, né, de eletrocardiograma, respiradores, bandeja de traqueostomia, bandeja para intubação do paciente, soro, né, glicosado, glicofisiológico, soro fisiológico, ringer lactado. Gente, a RPA que vocês já viram na primeira fase, na primeira matéria, é como se fosse uma sala vermelha, que o paciente ele espera melhorar a condição clínica dele, ele espera melhorar a condição dele da anestesia, para ele estar voltando aos poucos. E lá na página 41, já que já falamos muito sobre RPA, inclusive caiu na última prova, né, caiu nos exercícios de vocês, exercício sobre recuperação pós-anestésica, o que é RPA, o que é RPP, né, teve muitas dúvidas na hora de fazer o exercício, na hora de fazer a prova, né, RPA, recuperação pós-anestésica, RPP, recuperação pós-procedimento, ou seja, a sala, o setor são os mesmos, é onde o meu paciente vai ficar depois da cirurgia. Como eu já falei, todos os pacientes precisam ficar na RPA? Não. Catarata, por exemplo, a cirurgia de catarata, o paciente ele precisa ficar na RPA? Não. Operou hoje, vai embora hoje. Ele não tem que ficar no hospital. Para que um paciente operado de catarata vai ficar no hospital, gente? Para pegar infecção no olho? Ele tem que ir embora para casa o mais rápido possível. Operou de catarata? Tchau, imensa, vai com Deus. Então, são procedimentos que não precisam ficar na RPA, a não ser que o paciente ele sofra alguma intercorrência durante a cirurgia. Seja um choque, seja uma parada, seja qualquer tipo de complicação que faça com que o anestesista queira que ele fique mais tempo na recuperação pós-anestésica. Mas cesariana, catarata, cirurgias mais simples, né, implantação de marca-passo, não é uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia que não há necessidade, né, dependendo do anestesista, porque a anestesia é local, a anestesia não é geral, né, então varia de anestesista para anestesista. Tem anestesista que quer que o paciente que implantou o marca-passo fique na RPA. Tem anestesista que fala que não tem necessidade. Então a gente vai trabalhar com anestesistas e anestesistas. Os anestesistas são iguais? Não. Cada anestesista tem uma forma de trabalhar. Mas falando de cirurgias mais simples, como a catarata, uma cesariana, não precisa ficar na RPA, né? E outras cirurgias mais simples, né? Às vezes um recém-nascido que nasceu com um dedinho a mais, fez ali a amputação daquele dedinho, para que o recém-nascido vai ficar na RPA? O que ele vai cheirar na RPA, né? E aí, gente, lá embaixo na 41 tem algumas medicações, por exemplo, que podem ser encontradas na sala no carrinho de parada, né? No carrinho de parada que o paciente ele pode precisar. Por exemplo, o que pode encontrar no carrinho de parada lacrado que o paciente pode precisar se tiver uma intercorrência? Primeira medicação aí que está falando aí, acompanhe comigo. Aminofilina. Aminofilina, né, a gente pode chamar de bamifilina, pode chamar de bamifix, né, ela é injetável ou ela é oral, né? Então, na verdade, ela é o quê? Um vasodilatador. Ela é indicado para DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite, asma, broncoectasia, atelectasia pulmonar, enfisema pulmonar, né, pacientes com paradas, pacientes com crise asmática. Atropina, né, são medicamentos para reanimação cardíaca. A insulina, né, eu tenho tanto a NPH como a regular. Tem que saber entender, porque regular é uma insulina que você só aplica em caso de emergência. A NPH é uma insulina que você faz ela como dose de manutenção. E a regular é uma insulina que você faz como dose de ataque. É quando o paciente precisa realmente, a glicose está muito alta, a NPH não melhora com ela e é prescrita regular. A NPH não melhora e é prescrita regular. A regular, ela é transparente, tá? E a NPH, ela é leitosa.
a diferença das duas insulinas. Uma é leitosa, lembra uma água de maisena, quando você vai fazer a homogeneização, quando eu vou homogeneizar a minha insulina que está na geladeira para aplicar no meu paciente, 10 unidades, 15 unidades, 20 unidades de insulina, ela fica como se fosse uma água de maisena. E a regular, ela é transparente. Professor, e se eu fizer errado, eu posso matar o paciente? Se eu fizer uma insulina errada no paciente, eu posso matar. Então, na enfermagem, gente, eu sempre falo, não temos dúvida. Se eu tiver dúvida na enfermagem, eu pergunto ao meu colega. Se eu tiver dúvida na medicação, eu pergunto ao meu colega. Se eu tiver dúvida no procedimento, eu pergunto ao meu colega. O cloreto de cálcio, o gluconato de cálcio, são medicações também em caso de emergências para reanimação cardíaca. O Decadron é um antialérgico, ele pode ser usado também em caso de emergência. Né? Nós temos a ocitocina, que é um outro medicamento, que é um hormônio que serve para dilatar o útero, principalmente quando está sendo um parto, que a criança ela obstruiu o canal do parto e é um parto normal. Então a ocitocina ela vai dilatar, né, as paredes, as cavidades, né, vaginais aí, para que essa criança passe com mais facilidade. Digoxina, né, eu tenho digoxina, na verdade, comprimido. Digoxina é um digitálico, ele é importante para arritmia cardíaca, ele é em dosagens de 0,25 miligramas. Existem pacientes que vocês vão cuidar que tomam a digoxina 3 vezes por semana, porque abaixa demais a frequência cardíaca. Né? Então, ele é um da farmacocinética, da farmacodinâmica. O que é farmacodinâmica, João? É a dinâmica da medicação dentro do organismo. Então, na verdade, a digoxina ele é um digitálico, ele controla a frequência cardíaca. A digoxina faz com que o coração do paciente volte a bater ao normal, tirando ele daquela arritmia cardíaca. E a vasopressina também é a mesma coisa, é o meltidopa, é o antihipertensivo. Beleza? Bom, pessoal, continuando a falar ainda sobre os medicamentos que estão no carrinho de parada, né? Principalmente na RPA, a gente já falou sobre essa questão de recuperação pós-anestésica, recuperação pós-procedimento, que é um setor onde o paciente fica quando ele sai do centro cirúrgico e vai para a RPA, para ele ficar após, né, o procedimento invasivo, após o procedimento, né, que fez a cirurgia, para ele recuperar da anestesia. Então eu parei na digoxina, né, que é a digoxina, lá na página 41, é um digitálico e um antiarrítmico, né, que ele vem na dosagem de 0,25, que é indicado para arritmias, né? No caso aí, pacientes que têm arritmias ou pacientes que dão entrada no pronto-socorro com quadro de arritmia cardíaca, toda palavra que vocês lerem, ouvirem, falarem, arritmia, arrítmico, significa que está fora do ritmo, né? Tá fora do ritmo. Então, isso serve tanto para ser usado nas emergências do dia a dia, tanto na RPA, no pronto-socorro, na UTI, quanto também pacientes que fazem doses de manutenção, que são doses usadas no dia a dia em casa, e na base de comprimidos. E eu parei na vasopressina, que é o metildopa. Né? Hoje a gente sabe que encontra metildopa na concentração de 250 mg, que é um medicamento também muito antigo. Ele é usado muito também por gestantes e ele é usado em emergências, caso seja prescrito pelo médico. No carrinho de parada, a gente falou sobre insulina, né? Voltando só a repetir para vocês, que nós temos dois tipos de insulina para aplicar no paciente, a NPH e a regular, né? A NPH, ela é leitosa, né? Se a gente for homogeneizar ela, como eu falei, ela vai ficar leitosa, ela fica como se fosse uma água de maisena, e a regular, ela é transparente, ela é líquida. Então, se eu profissional de enfermagem, fizer uma insulina errada no paciente, dependendo da quantidade de unidades que eu for administrar na via subcutânea, agulha 13 por 4,5, eu posso matar esse paciente, né? Porque, na verdade, a NPH, ela é uma insulina que ela é usada todos os dias, né? Por diabéticos que necessitam dela, né, para sua qualidade de vida. E a regular é só em casos de emergência.
Então, eu posso, como profissional de enfermagem, usar a NPH, eu posso, como profissional de enfermagem, usar a regular em casos de emergências, quando pacientes estão com suas glicoses descompensadas, né? Então a gente vai usar aí a insulina injetável, né? Que é também indicado quando o médico pede para ser feita na veia. Ué, professor, mas pode fazer insulina na veia? Pode. A insulina ela é feita na veia só quando é prescrito pelo médico, só quando o médico prescreve, solicita essa injeção, essa medicação, né? Que na verdade é um hormônio que nós produzimos pelo pâncreas, né? Quando o nosso pâncreas ele não produz insulina suficiente, a gente tem um aumento da taxa de glicose, não é isso? Através das ilhotas de Langerhans, que são as células importantes que estão presentes no nosso pâncreas, faz com que o nosso pâncreas produza insulina. A função da insulina, o que é? É carrear, é retirar o excesso de glicose que está na corrente sanguínea e levar para as células musculares, para as células hepáticas, né? E ser armazenado nos músculos em forma de glicogênio. E essa forma de glicogênio, ela vai ser usada em forma de quê, João? De energia. Nós vamos quebrar essas partículas de energias, essas moléculas de energia todos os dias, né? Caminhando, trabalhando, exercitando, né? Eu sempre brinco que a glicose é o nosso carboidrato. A glicose é o nosso é a nossa gasolina, né? Sem carboidrato a gente não vive, né? A gente praticamente encontra carboidrato em tudo. O diabético ele não precisa ficar sem tomar, sem comer, né, assim, determinados tipos de alimentos. Ele pode até comer, mas ele tem que comer em menos quantidade, né? Principalmente, por exemplo, arroz, macarrão e biscoito, né? Então, todos três, na verdade, ele tem carboidrato. Então, ele tem que fazer um rodízio, ele tem que usar menos quantidade de carboidrato para que não some aquela glicose que já existe no organismo, que a insulina já está com deficiência de tirar ela e vai aumentar com aquilo que ele vai ingerir. A furosemida, né, que é um outro medicamento usado também em casos de paradas, em casos de edema agudo de pulmão. O paciente pode fazer um edema agudo de pulmão na RPA, no pronto-socorro, na hemodiálise, né, na UTI. Tem o Lasix, a furosemidas, que são os diuréticos, né? Nós encontramos eles em formatos de ampolas injetáveis e em comprimidos, quando é feito também em casa. Né? Na verdade, o Lasix ele tem que ser monitorado de perto. Por que o Lasix tem que ser monitorado de perto? Porque quem usa Lasix a longo prazo pode perder potássio. E quem perde potássio a longo prazo, ele tem a tendência a ter o quê? Cãibras, né? Por isso que muitas das vezes os cardiologistas, os clínicos geral, o geriatra, o médico da família que cuida daquela pessoa, ele geralmente coloca, né, a espirolactona, né, junto com o Lasix, espirolactona junto com o furosemida. Porque o espirolactona, que é um outro medicamento potente, ele vai inativar, ele vai inibir a perda desse potássio, fazendo com que o paciente tenha menos perda de potássio. Com essa diminuição da perda de potássio, ele vai ter menos proporção de ter o quê? Cãibras em membros inferiores, correto? Mas se vocês perguntarem, mas e aí, vai ficar sem furosemida? Não pode, né? Porque edema de membros inferiores, direito e esquerdo, às vezes é um paciente que é renal crônico, às vezes é um paciente transplantado de rins, né, que precisa usar o furosemida para que ajude o rim a filtrar, né, a ureia, para que ajudar o rim a filtrar a creatinina, né, para que ajude o rim a filtrar o ácido úrico. Então, ou seja, para filtrar, para tirar e eliminar essas excretas através da urina. Nós temos a heparina, né, que é um antiagregante plaquetário, né, varfarina, heparina, clexane, xarelto, né, marevan. Existem vários tipos de antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, que servem para evitar trombos, servem para evitar tromboses, né, tanto nas emergências quanto também no dia a dia, quando o paciente necessita de usar. A vitamina K, né? Quem está acompanhando comigo aí o nome de todas as medicações que existem,
aí no carrinho de parada, a vitamina K, ela é um polivitamínico, tá? A vitamina K, ela também pode ser utilizada em casos de hemorragia, tá? Em casos onde o paciente precisa usar a vitamina para diminuição de hemorragia. Nós temos o Demerol. O Demerol, né, é um antihipertensivo. Poderia estar o captopril aqui, né? Poderia estar outro medicamento. Fernegan é um antialérgico, né? Ele é chamado de Fernegan, ele é chamado de prometazina, ele é chamado de Profergan. A gente pode encontrar vários nomes dele no mercado, mas ele é usado também em casos aí onde o paciente tem alergia, né? Um choque anafilático, por exemplo, está querendo fechar a garganta na RPA, por alergia a alguma medicação, por alergia a alguma substância e assim por diante. Lá na 41 ainda, a gente está falando dos anestésicos, a gente tem quem? A xilocaína, a lidocaína. Ela pode ser líquida ou pode ser gel também. Virando a apostila de vocês, continuando ainda no carrinho de parada, a gente tem a dopamina, né, que controla os batimentos cardíacos, controla a frequência cardíaca, quando o paciente tem uma arritmia também, é importante. A gente tem solução de soro. A gente tem, por exemplo, ampolas de 5, 10, 25, 50. A maioria das ampolas que nós temos nos hospitais, nos carrinhos de parada, são ampolas de glicose de 25% e 50%. Pode ser feita direto na veia? Pode. A glicose pode ser feita direto na veia. A aminofilina não. A aminofilina não pode ser feita direto na veia, mas a glicose ela pode ser feita direto na veia, não tem problema nenhum. Então isso daí é uma condição onde o paciente está fazendo o quê? Uma hipoglicemia, diminuição da taxa de glicose na corrente sanguínea, correto, gente? Luminal, fenobarbital, cardenal, né, podemos dizer que ele é um psicotrópico, ele é um medicamento que ele é anticonvulsivante, ele é um medicamento que é usado em crises epiléticas, não só em crises epiléticas do dia a dia, como os pacientes fazem o uso e manutenção da medicação, mas quando apresenta uma crise convulsiva no pronto-socorro, uma crise convulsiva na recuperação pós-anestésica, uma crise convulsiva na UTI, então é importante que ele é usado quando é prescrito pelo médico. O diazepam, né, o Valium, o diazepam, né, tem diazepam de 10, né? Ele é injetável, ele é também via oral, ele é usado em ansiedade, ele é usado para sono, ele é usado para transtornos, ele é usado para agitação psicomotora, né? Pacientes muito agitados, ansiosos, com a pressão alta, às vezes faz um diazepam, né? Às vezes o problema da pressão alta é uma preocupação, é uma agitação, é um estado nervoso, é uma ansiedade que está alterada. Então, às vezes não adianta fazer só um antihipertensivo, tem que fazer o que? Na verdade, tem que fazer um psicotrópico, ou seja, tem que fazer um diazepam junto, associado, para esse paciente melhorar esse nível de pressão, para melhorar esse nível de ansiedade e aí assim controlar melhor a sua condição de vida. A gente tem soros, né, que são o cloreto de sódio, que é a solução fisiológica, principalmente para desidratação, né, pacientes desidratados. O ringer lactado para pessoas idosas, caquéticas, e o soro glicofisiológico para aumentar a glicose e ao mesmo tempo hidratar o paciente quando o paciente necessita de uma hidratação correta e completa, ok? Então, gente, eu passei um pouquinho para vocês agora também de alguns dos medicamentos que vocês podem encontrar no carrinho de parada, o significado, a importância e a indicação de cada um deles, tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso aí, vocês passem para mim, para que a gente possa continuar a nossa matéria, né? Daqui a pouquinho tá chegando a nossa prova de novo, ok? Bom, pessoal, depois que eu falei para vocês sobre as medicações que são inseridas no carrinho de parada, que são algumas delas, podem ter outras, podem ser estas, né? Ou podem existir outras medicações diferentes que estão presentes nos carrinhos de parada. Mas são medicações que salvam vidas, são medicações que atuam aí na assistência de enfermagem, tanto no paciente na RPA, na RPP, paciente na UTI, paciente no pronto-socorro, tá? Então, assim, claro que, na verdade, era importante se cada setor tivesse o seu carrinho de parada, né?
para que a gente pudesse fazer uma assistência de qualidade para o nosso paciente. Na verdade, muitos hospitais, por questões econômicas talvez, priorizam alguns setores para ter o carrinho de parada. Nem todos os setores vão ter esse carrinho de parada, né? Mas falei breve para vocês sobre ele. Então, continuando a matéria, lá na página 42, falando sobre instrumentação cirúrgica, e na página 43, sobre atribuições do instrumentador, durante a formação de vocês, durante o curso de vocês, vocês terão uma parte que vocês vão formar, né? Vocês terão duas formações. Vocês serão técnicos e instrumentadores cirúrgicos. Eu não vou comentar, eu não vou falar sobre essa parte, porque vocês terão uma disciplina com um professor próprio que vai tratar todas as disciplinas, os currículos para formações de vocês, para que vocês formem para instrumentadores cirúrgicos também. Porque, na verdade, vocês sairão do curso de enfermagem como instrumentadores e técnicos em enfermagem. Então, como aqui na literatura, está falando sobre instrumentação cirúrgica, depois fala lá na 43 sobre atribuições, são os deveres do instrumentador. Quem que é o instrumentador? O instrumentador é aquele que vai instrumentar o médico na cirurgia, que vai entregar os materiais para ele, né? Então é uma forma de vocês estarem vendo isso com outro professor. Eu vou deixar essa parte para que a gente não atravesse, a gente não coloque o carro, né, na frente dos bois. Lá embaixo, na literatura de vocês, né, na página 43, quem pega acompanhar comigo aí, cirurgia. Além de tudo que eu já falei para vocês sobre cirurgia, né, que a cirurgia era dividida em período pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. A cirurgia, ela pode ser classificada em convivência, indicação, risco e decisão. O que é isso, João? Todos nós temos várias características que nos limitam a ir para o centro cirúrgico ou não. O medo, a ansiedade, a insegurança, não sei o que vai ser de mim depois da anestesia, não sei o que vai acontecer comigo. Então, na verdade, são essas condições que limitam algumas pessoas a procurar o centro cirúrgico, que é o medo, né, da própria cirurgia. Na verdade, a gente tem que ter medo do pós-operatório. A gente tem que ter medo do que vai acontecer depois da cirurgia, não medo da anestesia, porque a anestesia ela é importante para a cirurgia. Nenhum médico opera ninguém sem anestesia, não existe você entrar para o bloco cirúrgico com o seu paciente sem anestesia. Então, vocês, futuros técnicos de enfermagem, futuros enfermeiros também, tem que nortear isso melhor e mostrar para a sociedade que o problema não é a anestesia, o problema é o pós-operatório, é os cuidados que tem que ter com a cirurgia depois que opera, porque a anestesia ela é necessária, não adianta a gente correr dela, né? Ela é o bicho-papão do centro cirúrgico? Negativo. O bicho-papão do centro cirúrgico é a contaminação, é a sepsemia, é a rejeição, é a infecção, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que não pode acontecer de errado com o nosso paciente, ok, gente? Então, convivência, quando eu falo de convivência, na verdade, quando o paciente chega a procurar por queixas principais sobre o que está acontecendo com ele, através do problema que vai levar ele ao centro cirúrgico, ele já procurou na internet, ele já procurou na revista, ele já procurou no celular, ele já procurou convivência com outras pessoas que já operaram da mesma cirurgia, tiveram sucesso, não tiveram sucesso. Então, muitos desistem de cirurgias por causa da convivência. Muitos, eu não vou operar porque o fulano operou, não deu certo, mas o fulano é fulano, você é você. Cada um tem uma genética, cada um tem uma fisiologia. Eu não sou igual a ninguém, né? Então, porque o outro operou, morreu, eu vou operar e vou morrer. Então, essa questão da convivência faz com que as pessoas, muitas das vezes, tenham esse limite de ir para o centro cirúrgico. Indicação. A indicação, ela é o fator primordial. Por que eu vou operar?
Qual que é a indicação do meu problema? Qual que é a clínica? Quando eu falo clínica, gente, eu falo do problema do paciente. O que é? É uma fratura, é uma vesícula, né? Colecistectomia, né? É uma, por exemplo, uma mamoplastia, é uma mastectomia, né? É uma bichectomia, né? É uma blefaroplastia, é uma colporrafia, uma perineorrafia, né? Então, qual que é a indicação da cirurgia? Primeiro tem que ter a clínica. O que é a clínica? O problema. Qual que é o problema que fez com que você procurasse o médico para ele pedir exames, né, de várias condições possíveis, exames de dosagens, de bioquímicas, de glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, hemograma, né, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina, né, glutamiltransferase, TSH, T3, T4, PSA total e livre, né, CA, CEA, CA 19.1, CA 12.5, CA 19.3. Então, ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada, a cirurgia ela tem a sua indicação, né? Além do que o problema que o paciente está passando, é os exames que vão mostrar aquilo que ele precisa mudar nele. Um ecocardiograma, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um Holter 24 horas, um mapa e assim por diante. E o risco? Toda cirurgia tem risco. Toda cirurgia tem benefício. Se a gente pensar que a cirurgia não tem risco, é uma condição surreal. Né? Desde a retirada de um fio de cabelo do olho até a abertura da cabeça tem risco. Só que cada paciente tem uma genética, cada paciente tem uma condição clínica, cada paciente tem uma resposta para a gente, no caso. Eu não posso pensar que todos os meus pacientes vão ser os mesmos, que vão fazer aquela cirurgia e vai dar problema. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, quando eu falo de risco, eu falo de benefício. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos, né, que já tem comprometimento neurológico, já tem comprometimento cardíaco, já tem comprometimento hepático, vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de hérnia inguinal, que é presente na virilha. Eu tenho uma pessoa de 55 anos que não tem nenhuma comorbidade, né, que não tem nenhum problema de saúde, vai fazer a mesma cirurgia de hérnia inguinal, que eu chamo de herniorrafia. É risco ou benefício para essa pessoa de 55 anos operar de hérnia? É risco ou benefício para essa pessoa de 80 anos operar de hérnia? A gente vai pesar na balança. Infelizmente, são dois pesos e duas medidas. Quem que está correndo mais risco? Quem que está correndo menos risco? É regra? Não é regra. Mas a literatura é clara. Né? Idades avançadas, problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas endócrinos, problemas neurológicos, problemas hematológicos relacionados ao sangue, como a coagulação sanguínea, protombina, plaquetas, cascata de coagulação, sistema fibrinoplaquetário, a gente tem o cálcio. Então, ou seja, são vários elementos figurados do sangue que podem interferir na coagulação sanguínea e o paciente pode ter uma hemorragia durante a cirurgia. Então, porque ele é novo, ele não pode correr o risco, então isso não é regra, né? O novo também pode correr o risco, mas se eu for colocar na balança a questão do fator não modificável, que é a própria idade, entre eu que tenho 38 e um vovô que tem 90 anos, qual que é risco, qual que é benefício para quem vai operar do mesmo problema? Para mim, vai ser benefício. Para o vovô de 90 anos vai ser risco, não é isso? E a decisão. Quando eu falo decisão, eu falo de quê? A autorização para fazer a cirurgia. Quem é menor de idade, a gente sabe que tem que ter alguém responsável para fazer essa cirurgia. Cirurgia de urgência, aquela cirurgia que pode aguardar algumas horas. Alguém vai assinar para alguém operar, porque o médico não vai operar sem autorização. Cirurgia de emergência, não espera ninguém, tem que pensar na vida do paciente, tem que pensar em salvar esse paciente, né? Termo de consentimento, assinatura de autorização hospitalar, nada disso existe. No tratamento emergencial. No tratamento eletivo, aqui no caso poderia entrar, é o tratamento o quê? Agendado. Quem vai assinar para minha mãe operar?
Quem vai ensinar para sua mãe operar? Quem vai ensinar para o seu paciente menor de idade operar? Quem é casado é o cônjuge que assina, né? E quem é menor é o responsável que vai assinar por essa cirurgia. Ô, gente, eu tô falando cirurgias, mas cirurgias agendadas. Então, decisão aqui seria o quê? A autorização para a prestação de serviços que o hospital vai fazer para o paciente. Por que eu falo isso? Porque o hospital é uma empresa. O hospital ele presta serviços para uma pessoa. Por isso que nós chamamos os nossos pacientes também de quê? De cliente. Por que cliente? Porque a empresa que ele está nela presta serviço para ele, né? Se eu estou naquela empresa, eu estou dentro de um hospital. Então o hospital está prestando serviço para mim, ok? Então ficou claro? Convivência, indicação, risco, benefício e decisão. Perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante as nossas aulas, nós vamos continuar falando sobre essas questões que são importantíssimas para nós. O paciente, né? A gente tem que passar segurança, tem que passar tranquilidade, a gente tem que mostrar que vai dar tudo certo, a gente tem que passar para o paciente que nada de errado vai acontecer com ele e que a cirurgia vai ser um sucesso extraordinário e que a enfermagem está ali para ajudar, para passar acima de tudo o que? Tranquilidade e sucesso para esse paciente. É o que ele precisa, né? Pessoal, e continuando a nossa matéria, né? Depois a gente ter falado lá na apostila para vocês, na página 43, convivência, indicação, risco e decisão, eu queria que vocês pegassem comigo o paciente e suas necessidades, né? Que é uma situação muito importante também na nossa vida enquanto profissional da área da saúde. No momento em que utilizamos o termo paciente, estamos nos referindo a uma pessoa que requer atendimento médico e que tem suas necessidades básicas alteradas. Nós estudamos lá em higiene e profilaxia que necessidade é tudo aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência. Banho, comer, né, vestir, trabalhar, exercício físico, respirar, né, ter uma moradia, né, ter um cobertor, ter uma cama, né? Então isso é necessidade básica. Agora, quando o paciente tem a sua necessidade básica alterada, ele precisa da gente, principalmente no pós-operatório, seja num curativo, seja num banho de leito, seja num banho de aspersão com auxílio, seja numa dieta nasogástrica, seja numa dieta jejunostomia, seja numa dieta gastrostomia, seja numa dieta ileostomia, seja numa dieta nasoentérica, seja numa dieta parenteral, né? Então, ou seja, existem várias formas da gente trabalhar as necessidades básicas do meu paciente. Qual que é a necessidade básica do meu paciente afetada? Lá na página 44, segundo a literatura, é um banho que ele precisa? É desfazer a barba que ele precisa? No caso, realizar uma punção venosa para colocar um soro fisiológico, para colocar uma vitamina, um antibiótico? Qual que é a necessidade que ele está precisando? E aí, por outro lado, nem todos os pacientes enfrentam o ato cirúrgico da mesma forma, uma vez que a personalidade de cada um influi muito no seu ajustamento. Esse medo do centro cirúrgico, esse medo da anestesia, como eu falei, a gente não precisa ter medo da anestesia. As pessoas precisam entender que o bicho papão é o pós-operatório, né? Então, ela muitas das vezes ela vai pensar que as suas necessidades básicas serão afetadas depois da cirurgia. Gente, pode ser que as necessidades básicas dos nossos pacientes sejam afetadas provisoriamente, né? Por exemplo, quem faz uma cesariana, qual que é a necessidade básica que vai estar afetada? A deambulação, vai ter que andar devagar, não vai poder pegar peso, né? Quem faz, por exemplo, colporrafia, sutura da vagina, né? Fios absorvíveis, tem que fazer o quê? A abstinência da relação sexual, não pode pegar peso, não pode fazer exercício físico. Então, isso são algumas das necessidades básicas que serão afetadas, mas serão afetadas provisoriamente. O paciente ele não vai ter
essa necessidade básica de ficar cronicamente com ela, como se fosse uma pessoa que estivesse apresentando um AVE, uma pessoa que tivesse com aneurisma cerebral, de uma pessoa que tiver com Alzheimer, uma pessoa que tiver com Parkinson. São pessoas que têm as suas necessidades básicas alteradas cronicamente. Vai apresentar o que eu chamo de quê, João? De cronicidade. O que é uma cronicidade? Tudo aquilo que é prolongado. É tudo aquilo que vai perdurando pro resto da vida. E aí, gente, falando das necessidades, né, a gente tem tanto as necessidades na fase pré-operatória, né, em relação à ansiedade do paciente, né, o medo, a insegurança, a intranquilidade, essa questão de pensar que vai morrer, que não vai andar mais, né, que não vai falar mais. A gente tem na intraoperatória, que são a questão da circulação, da higiene, do contato direto com o paciente durante a cirurgia, evitar de falar durante a cirurgia, evitar de abrir e fechar a porta, igual aqui está falando, mantendo-se as normas correspondentes de limpeza para evitar contato, para evitar infecção. E a gente tem o que nós chamamos de quê? Da fase pós-operatória, que é o que? Além do paciente passar pela recuperação pós-anestésica, além do paciente passar pela RPP, encorajar o paciente. Ele tem que andar. Ele tem que andar. Ele não andava antes de operar, por que agora ele não pode andar? Né? Eu tenho que pensar o quê? Na trombose venosa profunda, eu tenho que pensar numa embolia pulmonar. Esse paciente precisa deambular, né? Porque para aumentar a peristalse, para evitar o que? Gases, para evitar a presença de continência, né? No caso aí fecal, ou seja, o paciente está retendo fezes, está fazendo aí uma obstipação intestinal, está fazendo uma constipação intestinal, igual fala. Na fase pós-operatória deve-se encorajar o paciente até o seu total restabelecimento ou melhora significativa. Caso o resultado não seja satisfatório em consequência da cirurgia, né, ou deformantes como amputação, né, às vezes retirado de um membro, retirado de uma parte de um membro, né? Os estímulos deverão ser diferentes e direcionados a uma adaptação adequada. Então, ou seja, encorajar o paciente até o total restabelecimento ou melhora significativa. Comer, tomar banho, né? Trocar-se sozinho, mostrar que ele teve as suas necessidades básicas fisiológicas alteradas no período transoperatório. Mas no período pós-operatório, ele vai restabelecer aquelas alterações que ele antes, né, não podia baixar, não podia pegar peso, não podia comer determinado tipo de alimento. Então isso tudo é passageiro, isso é fase, é o que nós chamamos, pessoal. Abre um ciclo, fecha outro ciclo. Abre um ciclo, fecha outro ciclo. Então, são pacientes que vocês, futuros profissionais de enfermagem, terão que dar o quê? Humanização. Terão que tranquilizar, terão que passar carinho, terão que passar amor, terão que passar respeito, terão que passar ética, terão que passar profissionalismo. Porque, na verdade, às vezes, uma conversa que você passa com o seu paciente, você já relaxa ele. Você já tranquiliza ele, você já tira aquele medo que ele está carregando dentro dele quando ele vai para o centro cirúrgico, que é o bicho-papão. Beleza? Continuando a nossa aula, falaremos sobre a comunicação com o paciente. Gente, isso é muito importante, ainda na literatura, na página 44, segundo o autor. Como é que eu vou comunicar com o meu paciente? Falar palavras bonitas, palavras, né, que muitas vezes termos técnicos, científicos, que enaltecem a nossa profissão, é muito importante. Mas do que adianta eu falar de icterícia, dispneia, halitose, dispepsia, polidipepsia, pirose, se o meu paciente não entende? Né? Ele vai pensar que isso é de comer. Então, a comunicação da enfermagem com o paciente, ela tem que ser de acordo com cada cliente. Se é um cliente simples, sucinto, né? Se é um cliente que tem menos instrução, né? Eu vou falar para ele icterícia. Se eu falar para ele icterícia, que ele vai perguntar para mim, meu filho, isso é de comer? Né? Se eu for falar para ele, por exemplo, cianose, né? Eu sei o que é cianose, vocês sabem o que é cianose, o meu paciente não sabe o que é cianose, ele é obrigado a saber? Não, ele não é obrigado a saber o que é uma cianose, ele não é obrigado a saber o que é uma cefaleia,
Ele não é obrigado a saber o que é uma estenose, um adelgaçamento, uma bradicinesia. Ele não é obrigado a saber o que é uma fibrose cística pulmonar. Então, esta comunicação com o paciente, ela tem que ser de acordo com o que ele está entendendo. Se eu falar para ele, sou João, eu vou realizar um acesso venoso periférico no membro superior direito. Ele vai achar que eu vou matar ele. Se eu falar com ele, sou João, eu vou furar a veia do senhor para colocar o soro. Pronto, falei. Ele entendeu perfeitamente. A comunicação foi correta? Para aquele paciente foi correta. Então, gente, desde a nossa formação até os nossos plantões, prestamos atenção de que forma você vai se dirigir ao paciente. Porque às vezes você vai falar palavras tão bonitas, palavras tão técnicas, palavras que vai enaltecer a nossa profissão, que o paciente não vai entender nada que você está falando, né? Então, assim, o meu colega vai entender, o meu colega de profissão vai entender. Agora, aquela pessoa que está no leito, uma pessoa simples, que internou, precisa passar um procedimento, né? Se ele quiser falar tirícia, deixa ele falar. Se ele quiser falar, né, de pulmões, ele fala de pulmões. Se ele quiser falar, porque é médico que trata, né, de mulher, deixa falar mulher. Por quê? Na verdade, é a cultura da pessoa que é assim. É a convivência dela que é assim. Não é eu da enfermagem que vou mudar esse princípio da pessoa. Né? Eu não posso mudar a cultura do meu paciente. Eu tenho que mostrar para ele que dentro do hospital tem regras, dentro do hospital tem protocolos, dentro do hospital tem medidas, que eu irei comunicar isto para ele. Agora, desde que essa comunicação não seja fragmentada. Então a literatura fala que a comunicação é necessário e o vocabulário utilizado deve ser claro e as explicações simples para que o entendimento aconteça sem esforço. O excesso de detalhes pode aumentar a ansiedade e ser um aspecto negativo de recuperação pós-operatória. Por meio da comunicação é possível influenciar o comportamento e estimular o paciente a sentimentos. Então, gente, eu vou falar aquilo de acordo com o que ele está entendendo, né? Para que eu vou falar de cateterismo cardíaco se ele não sabe nem o que é um cateterismo? Quanto mais cardíaco, né? É uma mangueirinha que vai introduzir lá na sua veinha, que vai iluminar lá o seu coraçãozinho, que vai ver se tem uma lesão, para ver se vai fazer ali uma pontezinha para tirar uma área que não está passando mais oxigênio. Aí sim, é uma pessoa que é entendida, uma pessoa que vai entender aquilo que você vai falar. Então, essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação de acordo com a necessidade do meu paciente. Não adianta eu falar bonito, porque eu vou estar falando bonito para as paredes, porque o meu paciente não vai estar entendendo nada, né? Então, eu não estou dando palestra, eu não estou dando aula de enfermagem, eu estou dentro de um hospital, cuidando de pessoas. Então aí que cabe essa necessidade da gente saber comunicar com a pessoa de uma forma correta. Muitas das vezes falar bonito não significa nada, né? Eu vou me perder no meio daquelas falas porque o paciente não vai ficar entretido na minha comunicação, ele não vai ter valores, que a recuperação vai ser mais rápida, vai diminuir o medo, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a hospitalização dele. Nada disso vai acontecer se eu não souber entender o que ele está querendo, se eu não souber entender realmente qual que é a necessidade básica do meu paciente. Perfeito? Então, por hoje, nós encerramos essa aula. Eu vou deixar uma atividade para nota e nós vamos encontrar no nosso próximo encontro, ok? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.